Salve galera internauta do Quindim Cultural! O Jair Duarte Correia, mais conhecido como Jair Brown, apelido que ganhou lá nos anos 80 por imitar passos do grande James Brown. Foi um dos principais articuladores do hip hop na cidade e criou junto com o FX e DJ Flávio o grupo Calibre 12 Rappers em 1990. Também a gangue de break, Up Rock Crew, onde treinavam com quase 30 b-boys. Isso junto com o grafiteiro Beethoven, criou a turma STO Crew, só trampo original, também o fanzine Batida de Rua, que divulgou o hip hop da cidade, aqui de Pelotas, para todo o Brasil em 1998. Brown foi sócio fundador da Radiocom 104.5 FM. Ele é amigo de King Nino Brown, da casa de hip hop de São Paulo, lá de Diadema, que conheceu através de trocas de fanzines. Ele trouxe vários shows da cidade, como o da Guedes, Racionais, Taíde e Kelina, Nid Naldinho, MV Bill e outros tantos. Atualmente está gravando o disco solo intitulado 1969 para 2017, que tem várias participações. Em 2000 também teve lançado o disco Rimando o Universo do Calibre 12 Máfia, com produção do DJ Neso da TVE, DJ Ferviri de São Paulo e gravado no estúdio Doutor Áudio do Doidivanas em Pelotas e Prates e Oliveira em Porto Alegre. E ele, é claro, é o nosso entrevistado do Quindim Cultural. Brown, seja bem-vindo ao nosso Quindim aí, satisfação por ter aceito o convite. E eu começo já te perguntando, com toda essa trajetória aí de muito trabalho, o que ainda falta para ti, que tu ainda não realizou e gostaria de realizar? Cara, na realidade assim, eu tive a oportunidade de passar pelos 4 elementos do hip hop, então nessa parte do hip hop eu me sinto, digamos, realizado, né? Sim, sim. Fui MC, hoje eu sou produtor de eventos. Tu tens propriedade então para falar de todos esses elementos porque tu tivesse vivência nessa. Vivenciei todos. Eu acho que foi até hoje em dia eu falo pro pessoal, é complicado. Se tu fosse exercer todos os elementos assim, tu acaba te perdendo. Então tu acaba não tendo tempo para exercer todos. Mas eu tive a oportunidade de passar por toda essa escola aí. Claro. E eu acho que é legal tu ver hoje, assim, hoje eu posso ver aí vários b-boys ainda que tem na cidade. Certo. Não tantos, não é aquela efervescência de b-boys que a gente tinha antigamente ali, mas hoje ainda tem, né? Tem a gurizada nova aí que ainda tenta levar, claro, essa coisa boa que tem ainda aí. Sim, e na tua opinião, assim, o que tu pensa a respeito da cena rap atual de Pelotas, assim, que dessa gurizada que tem começado aí a mostrar o seu potencial dentro do hip hop, eventos como Em Rua e outros eventos que são realizados aí nas quebradas de Pelotas? Cara, eu acho legal porque é o seguinte, assim, ó, a gurizada, apesar de eu ver muitos deles ainda sem informação do que foi o rap no passado, na verdade, eu acho que quando tu resolve se introduzir ao hip hop, tu tem que estudar o que aconteceu lá atrás, tá entendendo? Entender a história, Entender saber a história. Um pouco mais. O que eu sinto falta um pouco é de ver que essa galera de hoje, eles não têm muito interesse nessa parte, assim, de procurar saber quem foi da cidade que fez isso, fez aquilo e por que eles estão aí hoje ainda cantando, tá entendendo? Porque se não tivesse nós lá atrás, não só o Calibre 12, mas TWN, grupos que foram importantes lá atrás, Radicais MCs. Sim, é verdade. Tá entendendo? Se não tivesse essa galera lá atrás, hoje talvez eles não estariam fazendo esse rap aí. Sim. Mas fora isso, cara, eu acho que é o seguinte, a cena tá super boa, essa galera aí, eles são pra frente, tá entendendo? Esse lance da facilidade da internet, de gravar um disco, poder lançar as músicas aí, todo mundo compartilhar, isso aí a gente não tinha lá em 90, tá entendendo? Nos anos 90 a gente não tinha essa coisa. A gente pegava, gravava o som em rádio com dois tape decks, passando de uma fita para outra para poder
distribuir as fitas de Era mão tudo bem em mais mão. difícil, né? A gente distribuía o nosso som em fita cassete pra galera escutar. A gente, pra pegar os beats, que a gente chamava de bases antiga, a gente tinha que comprar vinil importado de São Paulo, que vinha os remix, vinha as instrumentais, a gente cantava em cima. Claro. Aquela coisa do computador para produzir beat, então era tudo bem mais complicado. Para divulgar o nosso som era bem complicado também. E quais desses MCs que tu achas assim que já tem um potencial, que tu sentes que eles já estão já tem uma habilidade para rimar, para fazer as batalhas de conhecimento ou de sangue, dependendo da situação? Cara, eu não acompanho muito, entendeu? As batalhas, porque é o seguinte, eu não tenho parado muito assim, mas eu vejo assim que tem caras bons assim, poucos que eu vejo. Um dos caras que eu considero bom pra caramba, mas ele não participa mais de batalhas, seria o Nocili. Sim, que pra sim. mim é um dos melhores MCs que tem, assim. Eu vi ele rimando, acho, num antigo bar que tinha aqui na Bento Gonçalves, que chamava Refinaria. E numa festa que o DJ Wagner e o NS fizeram, estava ele, estava o Guido, tinha outros MCs bons também. Na época eu vi o Nocili rimando e ele rimava muito bem, tá entendendo? Eu considero, até hoje eu considero ele um dos melhores rimadores de freestyle que tem na cidade, assim. Só que tem outros caras bons, tá? Tem outros caras bons hoje, tipo o J. Will faz um rap legal. É um dos mais recentes, digamos assim, que está cada vez mais em crescimento. Isso. E a gente acompanha isso aí. Tem o Zudzilla, que é bom também, tá com um disco novo aí, acho bem legal. E fora outros assim, que como eu te falei, eu não acompanho muito a cena do freestyle, porque não é muito a minha cara, né? Mas claro. Gosto de ver até. Mas já são grandes referências que tu citaste aí já. Tá, já são grandes nomes aí. Tipo o Phil é um cara bom pra caramba. Que agora tá retornando com tudo, né? Com um grande disco aí já em processo de gravação, ele já tá colocando na rede direto, Bem por essa aí. E qual é Imbral, e qual o trabalho que tu diria pra nós, que nós estamos agora na abertura, que foram mais marcantes para ti, seja de participações, sejam de shows que tu tenhas trazido para a cidade que foram importantes para ti, para a cena hip hop da cidade, assim, fazer essa junção com a cena de São Paulo e Rio e Porto Alegre com a daqui. Cara, assim, eu trouxe vários eventos, né, tipo Racionais, Naldinho, Rio. Acho que dos shows que a gente fez aqui, que mais marcou, não pelo peso do show, pelo peso no nome dos caras, assim, pelo que a galera pensa hoje sobre os caras, mas acho que assim, pelo respeito com o hip hop, pelo respeito com os grupos de rap da cidade, assim, que eu trouxe e vi que os caras foram dois, né, foram o MV Bill, que eu trouxe, e o NG Naldinho, que foram dois caras que assim, ó, além da humildade deles tratarem contigo como eles não te tratam só como um empresário que está trazendo o show. É um tratamento de igual para igual, então. Igual para igual. Legal isso. O MV Bill ficou com nós num apartamento lá na Guabiroba, sentou, comeu churrasco. O NT Naldinho a mesma coisa, sabe? Então é esse tipo de referência que eu digo pros caras. Os caras não são só artistas. Eles são pessoas comuns que nem a gente, que sentam para conversar com a gente e não pensam só na função do lucro. Como eles têm a comunidade deles lá em São Paulo e no Rio, aqui também os caras chegam e conversam numa boa contigo, são super atenciosos com os outros tipos de rap, com as pessoas, com os fãs, né? E é uma coisa que tu não vê vários grupos, assim, outros grupos que a gente trouxe assim, não aconteceu, né? Os caras até dão entrevistas, dão autógrafos, mas é tudo meio que limitado. Claro. Não, nós do Quindim Cultural sentimos isso ao conversar com vocês, porque a gente tem cada vez mais, como é que eu vou dizer, assim, citado e divulgado e valorizado a cena rap de Pelotas, porque ela é muito rica, então não tem como tu deixar de falar com os principais nomes da cena, sejam veteranos, como é o teu caso, como a galera da novíssima geração, né? Claro. É um espaço que a gente tem, que valoriza, que trata de igual para igual, não essa coisa
dessa coisa pejorativa da celebridade, essa coisa assim egoísta muitas vezes, que afasta o artista dos fãs, né? Ou dos admiradores, simplesmente. É uma forma de tratar de igual para igual, né? Não interessa se é famoso ou se é um pouquinho mais conhecido ou não, a gente trata da mesma maneira, não tem? Até porque... De maneira democrática, né? Até porque se tu for ver hoje, na realidade, desde muito tempo, Pelotas sempre esteve bem à frente nos padrões assim, de qualidade de música. A gente sempre teve à frente, sempre teve parelho com vários outros estados do Brasil que fazem música até hoje. Tá entendendo? Porque, tipo, nos anos 90, os caras lá em São Paulo estavam fazendo um estilo de som, a gente aqui estava fazendo a mesma coisa. A única coisa que acontecia que era simultânea a cena, simultânea, né? Só que, tipo assim, a gente não tinha o destaque que eles tinham lá, porque a gente não tinha as condições que eles tinham lá em São Paulo pra gente divulgar nosso trabalho, na real. E pra fazer acontecer, né? Nos anos 90, os caras lá em São Paulo já tinham gravadoras pra gravar. Aqui a gente nem sonhava com isso, né? Era bem diferente. Hoje a cena tá assim. A gurizada grava aqui, o som deles tá rolando lá. Tá na rede e tá no mundo, então não tem como não ser visto por poucos minutos que sejam de gravação ou de uma rima que o cara faça ali, já todo mundo já acompanha, até rappers aí da África, da Europa, dos Estados Unidos, com né? certeza. De todo o globo, né? Tá sempre acompanhando, essa que é a vantagem das redes, né? Tentar mostrar o trabalho da melhor forma possível e que isso seja reconhecido de alguma forma. Com certeza. E quais eventos da cena rap que tu diria pra gente, ou da música black mesmo, que tem tudo a ver com a questão do rap, que tu teve maior envolvimento e que de alguma forma ou de outra tu mais gostou, assim, de participar, de fazer, de organizar, no sentido, assim, de estar presente, de fazer parte disso? Assim, eu já fiz vários eventos, né? Mas um dos que mais me marcou e que de certa forma assim me deixou realizado como produtor de evento foi o último som do Racionais que eu fiz aqui em Pelotas, que foi em 2009. Olha só, que maravilha. No ginásio pelotense, que a gente correu muito, foi um show que a gente doou bastante, porque é sempre aquela coisa que eu digo, né? A gente é periferia, tá entendendo? A gente não tinha aquele montante de grana para fazer eventos super badalados, né? Mas a gente, com o pouco que a gente tinha, a gente conseguiu trazer os caras, que para muitos era quase impossível, muitos até não acreditaram que a gente traria os caras para Pelotas. E aí em 2009 finalmente a gente conseguiu acertar e conseguiu trazer os caras. Eu consegui botar dentro do ginásio pelotense ali, o ginásio lotado. Sim. O pessoal adorou o show, né? E até hoje aquilo é marcante, tanto para mim, pela parte de me realizar como produtor de eventos de rap na cidade, quanto para as pessoas que foram lá e viram que é possível se fazer grandes eventos em Pelotas sem ser um mestre da grana, vamos dizer assim. Claro. Dá pra fazer coisas, eventos de qualidade sem precisar. Com pouco, né? Com pouco, mas assim, tudo é o que eu digo para as pessoas, às vezes não é só o dinheiro, às vezes é contatos, às vezes é a humildade de tu chegar também, é verdade. E saber chegar, tá entendendo? Que graças a Deus nessa parte assim de construção das coisas eu tenho vários amigos que me ajudam, tipo o Giovanni Lessa, sempre foi um cara que me acompanhou sempre corre comigo para buscar soluções quando eu quero fazer algum evento. O DJ Wagner, é um cara que... Inclusive eles estão aqui perto da gente, né? Da humildade eles estão sempre presentes, tá entendendo? Isso mesmo. Um cara que sempre me ajudou desde os anos 90, que eu sou grato a ele até hoje, que hoje ele não está morando em Pelotas, está morando em Londres, mas é um cara que eu respeito, que me ensinou muita coisa de artes gráficas e me ensinou que a gente tem que correr bastante atrás, que é o Hélio Stolz, tá? Hoje mora em Londres, ele, o Jarrão, que é um grande amigo meu, os dois estão morando em Londres e são caras que eu respeito muito pela trajetória deles. São caras que lutaram bastante e sempre deram apoio. Pô, quando eu precisei de
algum apoio assim, moral, alguma coisa. Não, eles estavam ali para me dizer, ô Brau, vai lá e faz. Sabe? Não fica com medo. Te inspiraram, te incentivaram. Me incentivaram, tá entendendo? E é esse tipo de pessoa que a gente tem que ter do lado. Com sabe? certeza. Isso pra mim é super bom. E conta um pouquinho mais para nós, Brown, do trabalho atual em processo de gravação, o 1969. Qual é a temática dele? O que o público que está nos assistindo agora pode esperar desse novo trabalho aí previsto para 2017 agora? Na realidade, assim, o 1969, o que é? Ele é um trabalho inspirado no início do hip hop, lá em 1969. Sim, a data não é por acaso, é verdade. E, na realidade, a data que eu nasci. Tá entendendo? 1969, eu disse, pô, tem tudo a ver, né? O ano que eu nasci, nasceu o hip hop. Então, tudo é assim. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, assim, e eu tenho essa coisa assim, eu disse, não, vou ter que fazer um disco, eu sempre quis fazer um disco falando um pouco da minha vida, falando um pouco do que eu vivo, da minha área, e só que sem ser só em cima daqueles termos violentos, porque quando eu tinha o Calibre 12 a gente tinha uma linha de som, até a gente falava muito da realidade da periferia, então... Botava o dedo na ferida, como se diz. Na ferida, tá? E era uma coisa que naquela época, nos anos 90, a gente precisava disso. A gente precisava ter aquele confronto com a polícia, precisava ter aquele confronto com os políticos, para tentar mudar alguma coisa. E infelizmente hoje em dia ainda a gente precisa, porque de tanto retrocesso isso. Atualmente. Só que hoje a gente tá com um palavreado um pouco mais ameno para conseguir, para não ter que estar batendo de frente totalmente assim, para não criar aquela coisa assim, tanto para o pessoal que escuta rap hoje, quanto para a sociedade em geral. Hoje em dia tu tem que ter um jeito mais fácil de falar dos assuntos sem ser tão violento, tá entendendo? Certo. Porque antigamente vamos sentar o dedo da polícia, vamos falar que não, isso aí tem que ser assim mesmo. Hoje a gente pensa melhor o jeito que a gente vai falar. A gente fala as mesmas coisas, só que de um jeito que chega mais calmamente nas pessoas, assim, que não dá aquele baque. O cara criticando a polícia, criticando o político assim direto. Não, esses caras aí não dá pra tocar na rádio, esses caras aí não dá pra botar na TV. O tratamento é diferente. Continuar criticando os problemas, o retrocesso, mas ao mesmo tempo de uma forma amena, trazendo um quê assim de conscientização, não aquela coisa agressiva que transparecia, né, para muita gente, né? Embora fosse necessário, mas na época era necessário, acho que ainda hoje é necessário, só que tu tem outras formas de falar a mesma coisa de um jeito mais calmo. De uma outra forma, com certeza, é verdade. Então é o que eu acho que o que eu vejo que muito pessoal do rap tá fazendo hoje, entendeu? É o que eu escuto muitas coisas assim, eu vejo que os caras estão falando as mesmas coisas que eu falava lá atrás, só que usando menos palavrões, usando palavras bem menos pesadas que a gente usava, mas estão falando a mesma temática, tá entendendo? O Emicida hoje, o rap que o Emicida canta é quase a mesma coisa que a gente cantava, sabe? E se tu for ver, todo mundo escuta Emicida hoje. Qual a diferença de tu escutar Emicida para escutar aquele rap que a gente fazia lá atrás? A diferença são o jogo de palavras que ele usa. Eu por exemplo, um rapper que já é atuante aí, um dos primeiros que eu escutei fora Mano Brown, né, do Racionais, foi e sempre será o Gabriel Pensador, né? O cara é um outro grande pensador do rap. O Gabriel é um cara muito inteligente, foi nos anos 90, foi um dos, na realidade assim, ó, eu vi um show dele lá em Bagé. Ah, na minha cidade natal? Que legal. Eu lembro desse show, acabei não indo porque eu não fui porque eu era muito pequeno. Eu não fui porque eu era muito pequeno, mas ouvia falar, exatamente. Eu lembro que eu saí de Pelotas, eu e meu sobrinho, que era meu DJ na época. A gente saiu de Pelotas e foi até o ginásio de Militão, justamente para ver o show, porque a gente tinha aquela curiosidade. Pô, Gabriel Pensador, a gente escutava as músicas, então... Foi muito divulgado na época. Aí a gente, vamos ter que
lá ver o show desse cara, né, meu? Cara, e eu me surpreendi, tá entendendo? Na época, eu lembro até hoje, nunca tinha visto nenhum rapper fazer, tanto é que a gente fez depois dos nossos shows, ele confeccionou um bannerzão gigante assim de algodão cru, pano aquele de algodão cru, e botou lá um desenho lá no fundo do palco, assim, a gente até usou a mesma temática depois. Eu digo, Muito cara, bacana, uma tudo bela... a ver, tá entendendo? E, pô, eu gostei, tá entendendo? A gente teve a oportunidade de conversar com o DJ dele, pô, é incrível, né, cara? E dali pra frente a gente mudou muita coisa, até nas nossas letras, assim, tá entendendo? Porque, digo, pô, dá pra te fazer uma parada inteligente sem ser totalmente agressivo, tá entendendo? Com uma temática mais poética, uma rima melhor elaborada, mas falando dos mesmos problemas, das mesmas realidades. Exatamente. Porque o rap, eu sempre fiz o rap, muitas pessoas às vezes não entendiam, porque a gente sempre fazia um rap à frente do que a gente tava vivendo, tá entendendo? Porque tipo assim, o Calibre 12 Máfia, o nosso disco de 2000, se chama Rimando o Universo, e até o próprio DJ Neso lá, que gravou com nós lá em Porto Alegre, ele até hoje diz, é um dos melhores discos que ele já ouviu daquela época, porque na época ninguém fazia música daquele tipo, porque a gente rimava realmente o universo, a gente rimava coisas que estavam acontecendo lá adiante e que hoje em dia a gente está vendo acontecer, sabe? E às vezes a gente achava até assim, pô, a gente tá falando de umas paradas que as pintas nem vão entender, tá entendendo? Muita gente não entendia. Sim. Hoje os caras estão fazendo som baseado nisso. Vários eu já ouvi vários rap, tanto aqui da cidade como de fora, assim, ouvi os caras falando frases que tem no nosso disco, sabe? Eu digo, pô, tipo, cuidado com a Blazer. Na época a gente cantava, que era uma música que falava justamente da polícia, né? Já com um tema bem mais calmo. E às vezes eu vejo a gurizada fazendo um som e quando eu vejo cuidado com a Blazer, não sei o quê. Tipo, os caras usando essas referências, pra mim é legal, tá entendendo? É mesmo que os caras não falem, eu sou do Calibre 12, mas tu sabe que é dali, tá entendendo? Porque a essência é a mesma. Tu sabe que alguém tá escutando aquilo ali. E com esse lance da proliferação da internet aí, cara, é legal que é o seguinte, nossos álbuns estão distribuídos nossos álbuns aqui, a gente tá na internet assim, tem lugares que eu nem imaginava que os caras iam estar escutando, e o nosso som tá rolando em São Paulo, um monte de lugar assim, na internet, eu não tava ligado. Falando nisso, tu poderias cantar um trechinho de algum rap da tua autoria, seja do novo disco que tá em processo, ou até do Calibre 12, desse CD aí, pra gente encerrar. A gente até pode encerrar a entrevista e no próximo vídeo tu dá essa palhinha pra nós. Pode ser, Brown? Pode ser. Tá? Então tá bem. Encerramos mais uma entrevista aqui no Quindim Cultural com o grande Jair Brown. Forte abraço, pessoal, e até mais entrevistas aqui no nosso Quindim Cultural.